Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Yuri Pita, eu sou jornalista, sou mestre em administração pública e governo também e, mais uma vez, colaboro com o movimento Todos Juntos contra o Câncer. É um prazer participar agora do 7º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Esse é o terceiro dia de debates do 7º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. O tema desta sala é promoção em saúde, custo ou investimento, e é organizado pelo movimento TJCC. Você sabe já, mas a gente sempre relembra, você pode fazer os seus comentários, participar nas redes sociais, comente no Twitter, no Facebook e use a hashtag Movimento TJCC. Promover a saúde é estimular e conscientizar as pessoas a adotar um estilo de vida saudável. Diante da escassez de recursos, os responsáveis pela tomada de decisões devem determinar a melhor forma de investir no futuro do seu país. Neste painel, além de mostrar como o investimento em prevenção pode salvar os brasileiros e, por que não dizer, os cofres públicos também, as nossas especialistas vão debater as melhores políticas e estratégias para assegurar os programas em promoção em saúde. E eu vou apresentar agora as nossas 3 palestrantes do dia. Eu vou começar com a Olívia Lucena de Medeiros, que é coordenadora geral de prevenção de doenças crônicas e controle do tabagismo do Ministério da Saúde. Boa tarde, Olívia, é um prazer estar conosco. Boa tarde, Yuri. Uma satisfação, muita alegria participar do Congresso. Eu vou também apresentar aqui a Kátia Aldi Cursi, coordenadora de indução da qualidade setorial da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Boa tarde, Cássia, muito bem-vinda. Oi, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui presente nesse evento. Agradecemos muito o convite para a nossa participação. E por fim, mas não menos importante, Paula Jones, diretora-geral da ACT. Paula, seja muito bem-vinda, muito obrigado. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui e compartilhar dessa discussão tão importante da saúde para a economia, né? Certamente, maravilha. Bom, a gente vai ter um painel, cada uma das nossas palestrantes vai falar de 10 a 12 minutos, e aí a gente vai começar agora, depois a gente abre para as perguntas. Queria dar a palavra primeiro, Olívia, é com você. Obrigada, Yuri. Eu quero destacar a importância desse painel, né? Começar falando sobre a importância de falar da promoção da saúde quando a gente está falando de doenças crônicas. E nesse momento eu também agradeço muito o convite em nome da Secretaria de Atenção Primária para tratar desse tema. A fala que nos foi solicitada se coloca como iniciativas do governo na área de promoção da saúde e atuação da Secretaria de Atenção Primária, da qual eu faço parte. Uma primeira questão importante de destacar é a própria criação da Secretaria de Atenção Primária, né? Se junto à criação do Departamento de Promoção da Saúde. É a primeira vez que a gente tem esse lugar institucional no Ministério da Saúde, e apesar de ter uma política nacional de promoção da saúde desde 2006, aqui se vê organizado uma equipe destinada a isso, né, com uma coordenação de alimentação e nutrição, uma coordenação de atividade física e ações intersetoriais e uma coordenação de prevenção de doenças crônicas e controle do tabagismo, da qual eu faço parte. Dessa organização, no total, hoje trabalham aproximadamente 50 pessoas, né, mostrando aí a importância dessa organização. Nós temos uma política nacional, né, de prevenção e controle do câncer no âmbito das redes de atenção a doenças crônicas. E eu trouxe aqui para a gente discutir quais são as diretrizes relacionadas à promoção da saúde, né? Onde se marca muito bem a importância da intervenção sobre os determinantes e condicionantes de todos os tipos de câncer, e também as diretrizes em relação à prevenção do câncer, onde se coloca muito claramente as ações de detecção precoce do câncer. A atenção primária é um locus especial para tratar dessas questões, né? Enquanto organização do processo de trabalho e missão. Então, importante destacar também essas questões.
Temos como fatores de risco para o câncer a diabetes, a hipertensão, tabagismo, álcool, obesidade, alimentação inadequada, inatividade física, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias e também agentes cancerígenos. Todos esses fatores de risco são muito bem conhecidos por todos nós e eles adentram profundamente a agenda desse departamento e da Secretaria de Atenção Primária. A exceção aqui seria para os agentes cancerígenos, que acaba ficando um pouco mais na Secretaria de Vigilância em Saúde, mas nesse sentido eu destaco também que todas essas ações são trabalhadas de forma muito conjunta com todos esses parceiros. Agora, falando especificamente do tema que foi solicitado, né? Quais são os recursos investidos em promoção da saúde no âmbito da Secretaria de Atenção Primária no Ministério da Saúde? Um primeiro destaque vai para o recurso destinado aos próprios agentes comunitários de saúde, né? Então, com um orçamento anual na casa de 2,4 bilhões, esses são os primeiros profissionais que vão mapear a área, identificar os indivíduos e relatar quando tiver caso suspeito, por exemplo, de câncer, desenvolver todas as atividades de promoção e prevenção das quais a gente sempre fala e orientar a comunidade sendo o primeiro elo, né, entre a comunidade e o serviço. Hoje temos quase 283 mil agentes comunitários, né? São muitos profissionais em todo o Brasil. Na sequência, vale destacar o pagamento por desempenho. Essa é uma estratégia onde, a partir do acompanhamento de indicadores de saúde, a gente remunera adicionalmente a equipe de saúde, né? A equipe da estratégia de saúde da família, a equipe da atenção primária. São 7 indicadores que, quando essas equipes melhoram os indicadores, elas recebem esses recursos adicionais. Entre eles, o de cobertura de exame citopatológico. Hoje, a situação de cobertura desse indicador é de 14%. A gente está muito longe da meta, mas vale destacar algumas questões. Esse indicador vem ampliando, vem aumentando ao longo dos anos, e esse é o primeiro ano desse pagamento por desempenho nesse formato, né? Coincidiu com o ano de pandemia, onde o rastreamento teve diversas adaptações. Então, a nossa expectativa é que nos próximos anos esse pagamento por desempenho vá induzir melhor a atividade dessas equipes. Na sequência, eu destaco o recurso empregado na própria estratégia de saúde da família. São 7,7 bilhões de reais que estimula tanto o cadastro e o acesso dessa pessoa que utiliza a unidade no serviço, quanto mantém as 43 mil equipes de saúde da família, né, que vão aí se responsabilizar desde a promoção da saúde, o rastreamento, a identificação, né, o diagnóstico precoce, a reabilitação e até cuidados paliativos. Na verdade, esse escopo está sob a responsabilidade dessas equipes e que acaba compreendendo muito bem a linha do cuidado dos diversos tipos de câncer. Hoje, a atenção primária cobre 75% da população brasileira. Vale destacar ainda o recurso destinado à estruturação dessas unidades de saúde, com construção, reforma, ampliação, equipamentos e principalmente num desafio mais recente de informatização das unidades. A gente sabe que para as equipes trabalharem bem, elas precisam estar com toda a sua infraestrutura funcionando adequadamente, né? São 349 milhões nisso anualmente. E ainda a formação e provisão de profissionais para atenção primária, né? Então, tanto a residência médica e multiprofissional na atenção primária, quanto o programa Mais Médicos, reúne atualmente 1,6 bi anualmente para as equipes
no sentido de qualificação dos profissionais, de contar com equipes completas, né, em cada unidade. E aqui começa especificamente as agendas da promoção, né? Então, temos 36 milhões específicos para a promoção da alimentação saudável, e aí toda a agenda de segurança alimentar e nutricional que envolve, eu vou detalhar um pouco mais para frente. O programa Saúde na Escola, que beneficia aí 62 milhões de educandos e está presente em praticamente 5 mil municípios dos 5.570, com repasse anual de 454 milhões. Vale destacar, né, que quando a gente começa a trabalhar a promoção da saúde na infância, as nossas chances aumentam muito de prevenir doenças e melhorar o cenário de saúde da nossa população, então a importância desse programa. Aqui ao lado, o ranking das ações mais desenvolvidas, né, no âmbito do programa, e muitas delas tocando aí a questão da promoção da saúde e prevenção do câncer. Vale destacar também a Academia da Saúde, né, que são polos, estabelecimentos que promovem a atividade física em todo o território nacional. São 35 milhões anualmente. Temos 2.700 polos hoje funcionando no país. E no último ano, 6 milhões de brasileiros foram um pouco mais ativos, graças à Academia da Saúde do governo federal. Esse montante soma 13,7 bilhões de reais anualmente, né, nessas agendas. E agora eu vou detalhar um pouquinho quais são essas agendas atualmente na Secretaria de Atenção Primária. Então, no âmbito da coordenação de prevenção de doenças crônicas, que é a mais recente na estrutura do departamento, temos ações de promoção de boas práticas de cuidados, doenças crônicas, investimentos em formação e pesquisa nesse âmbito, que reúne 15 milhões, um projeto muito importante de cuidado farmacêutico para melhorar a adesão ao esquema terapêutico, a eficiência, prevenir efeitos adversos do uso das medicações. Isso para o paciente em tratamento do câncer é muito importante. E o plano de ações para enfrentamento de doenças e agravos não transmissíveis, que coloca uma agenda de responsabilidades até 2030 e que movimenta as nossas ações em torno dos compromissos que estão ali colocados. É uma agenda que a gente faz em parceria com a Secretaria de Vigilância em Saúde, mas que nos norteia muito no dia a dia. Especificamente sobre o câncer, nós temos ainda metas no Plano Nacional de Saúde, que vigora de 2020 a 2023, com o objetivo de alcançar 48% das mulheres com exame de citopatológico realizado e 35% das mulheres na faixa etária com mamografia realizada. E, por fim, o projeto das linhas de cuidado à saúde, que eu vou detalhar um pouco mais, que define o tratamento e o itinerário terapêutico do paciente em cada ponto do serviço e o que cada ponto de serviço deve fazer. Dentro dessas linhas de cuidado, a gente vai ter uma linha de cuidado específica para o câncer de colo de útero, uma específica para o câncer de mama. Esse projeto está em desenvolvimento. E, na sequência, as ações da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, que envolve uma agenda de promoção da alimentação saudável desde o nascimento, né, promovendo a amamentação, prevenindo ou combatendo a questão da obesidade infantil, que é um problema sério e crescente atualmente, com campanhas educativas e atuação também nas escolas.
uma agenda que conversa diretamente com o processo de trabalho da atenção primária, reunindo vigilância, promoção da alimentação adequada e saudável, atenção nutricional quando se fala de doenças crônicas, e um programa específico de combate ao sobrepeso e obesidade, né, como a gente viu lá nos fatores de risco. E ainda editais de pesquisa, uma pactuação importante para reduzir o sódio e o açúcar de alimentos industrializados, promoção, né, o aprimoramento da rotulagem frontal como um instrumento de comunicação com o consumidor e de orientação também, e o lançamento das novas edições dos guias alimentares, né? Vale destacar que o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele é em si um instrumento de promoção da saúde por promover uma alimentação saudável, baseada em alimentos in natura ou minimamente processados, e uma importante ferramenta nessa conversa, né? Da promoção, da coordenação de promoção da atividade física e ações intersetoriais, cabe destacar o Guia da Atividade Física para a População Brasileira, com recomendações de atividades físicas específicas para o nosso contexto. Esse guia já está na etapa de consulta pública, será lançado ainda este ano. O programa da Academia da Saúde, eu já mostrei a amplitude dele nos slides anteriores dos recursos, da promoção da saúde na escola também. E um último projeto na atividade física que é importante colocar é um observatório das atividades físicas exitosas, onde a gente acompanha diferentes pontos do país que estejam fazendo isso com mais êxito, né, alcançando mais resultados nesse tema. E, por fim, apresentar o portal Saúde Brasil, onde a gente tem um canal direto do Ministério da Saúde com os brasileiros para informar, e 4 ações importantes: eu quero parar de fumar, eu quero ter um peso saudável, eu quero me alimentar melhor e eu quero me exercitar, né? Temas importantes para o controle dos fatores de risco e que orienta a população no site direto do Ministério. Era isso, muito obrigada. Obrigado, Olívia. Muito legal a sua apresentação, muito cheio de informações e dados que a gente vai destrinchando ao longo do nosso painel aqui. Quem vai fazer a sua apresentação agora é a Kátia Aldi-Sursi, que é da ANS. Kátia, a palavra é sua, por favor. Oi, gente. Boa tarde. Mais uma vez agradecer a nossa participação, né? E nos cabe falar aqui o convite sobre ações e iniciativas da ANS para a oncologia, né? E eu vou falar um pouquinho do projeto Oncorrede. Antes eu gostaria de destacar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela tem como missão promover a defesa do interesse público, né, na assistência suplementar à saúde e regular, na verdade, as operadoras de planos de saúde, que são responsáveis pela assistência, né, prestada a 1/4 da população brasileira. Então, a agência tem um papel muito relevante, principalmente no que tange a questão da melhoria do cuidado na saúde suplementar por meio de uma política de indução dessa melhoria do cuidado na saúde suplementar. E um dos focos, né, é a questão do câncer. Aqui é só para trazer, né, que o Brasil ele está entre os países com a maior incidência de câncer na atualidade. Para 2018, a estimativa do total de casos novos, né, de câncer, pessoas do sexo masculino, 324.580 casos, e no caso feminino, 310.300. E aqui a gente traz, né, o câncer de próstata, né, traqueia, pulmão, cólon em reto, estômago, cavidade oral, esôfago, bexiga, laringe, leucemia e sistema nervoso central. Então, quando pensamos, né,
na melhoria do cuidado, um ponto muito importante de se falar é da questão da coordenação do cuidado, né? A Olivia falou um pouco da importância da prevenção, a importância da prevenção, dessa organização, né, desde a exposição a fatores de risco, né, organizar, olhar, estimular essa prevenção, hábitos de vidas, né, e os cuidados, a coordenação e a integralidade do cuidado em todo esse percurso, né? Então, a iniciativa da agência, né, para implementar um novo modelo de cuidado aos pacientes, né, nos planos privados de assistência à saúde, né, articulando esse foco no cuidado integral, né? E aí, esse projeto Oncorrede, quando foi elaborado, ele foi elaborado em parceria com institutos de pesquisa, né, institutos de referência para o tratamento do câncer, representantes de associação de pacientes e de representantes do setor de saúde suplementar. E ele traz uma proposta de ações integradas capazes de reorganizar, estimular a integração, né, o aprimoramento da prestação de serviço na atenção oncológica no Brasil. Na prática, o que se busca, né, e o estímulo é que tenhamos cada vez mais um sistema de saúde organizado e responsivo, com regras claras, né, com pessoas atentas e capacitadas e com uma informação acessível. Né? Quando nós falamos da prevenção, as pessoas, né, a população, ela tem que ter acesso. Como ela pode prevenir? Qual é o comportamento? Né? A gente tem como fatores de risco, né, muitos fatores, eles são comportamentais, eles são possíveis de serem modificados. E isso é importante quando você tem informações acessíveis, né, que instruem as pessoas nessa mudança do comportamento, como foi colocado. A importância da atividade física, do controle do peso, o tipo de alimentação. Então, esse tipo de informação ela é muito importante, tá? Então, a implantação de um novo modelo de cuidado a pacientes oncológicos, beneficiários de planos de saúde, né? E articulado, né, com este olhar no cuidado integral. O objetivo é o aprimoramento dessa prestação de serviço na atenção oncológica no país, propondo, então, diversas ações integradas que têm como possibilidade reorganizar, estimular e integrar de forma responsiva a qualidade do sistema. Desculpa. E aí, quais são os principais pilares, né? Centralização no cuidado do paciente, a informação, como eu falei, né, correta, completa, com uma linguagem acessível para pacientes. A parte da informação tem uma outra questão, uma outra parte dela que é muito importante, que é o registro das informações em saúde, né, que possam facilitar a continuidade do cuidado, né, que ele seja compartilhado com todos os pacientes que atendam esse paciente, né? E aí, essa necessidade que nós estamos falando, da continuidade do cuidado, ela vai surgir a partir da necessidade desse paciente, né? O cuidado centrado nessa necessidade dele, né? Quais são os fatores de risco, qual é a sua situação, não só de saúde, né? Mas o comportamento dele aí também dentro dessa rede. O screening e diagnóstico precoce, né, na verdade, pautados pela qualidade. O que é isso? São protocolos efetivos, baseados em evidência, né, que apontam, né, para você poder avaliar, né, desde o diagnóstico. E aí, quando nós falamos do diagnóstico precoce, quanto mais rápido o diagnóstico, né, melhores serão os resultados. Laudos integrados de exames, a busca ativa na realização e envio de resultados de exames. Muitas vezes os pacientes fazem exames e não retornam para pegar. Ou as pessoas têm fatores de risco,
né? Então, hoje a gente olha para a população brasileira, mais de 50% da população brasileira está acima do peso. O sedentarismo ainda é uma característica da população brasileira. Então, são fatores de risco. Se eu sou uma operadora e eu conheço o risco dos meus pacientes, né, dos meus beneficiários, eu posso me antecipar antes do aparecimento de algum sinal e sintoma, por exemplo, do câncer, né? Então, essa busca ativa na prevenção, essa busca ativa para fazer exames, né? E a busca para continuar o percurso, né? Quando um exame dá positivo e dando a continuidade. Então, a busca ativa ela é tão importante em todo o processo, né? O time de uma equipe multiprofissional e grupos, né, de decisão, a articulação da rede de estabelecimentos que cuidarão do paciente. Então, são os encaminhamentos, as informações, como é que você dá continuidade, né? Se eu preciso de um cuidado ambulatorial, se eu consigo hospitalar, se essa pessoa eu preciso definir cuidados paliativos. Então, a multiprofissionalidade define, vamos dizer assim, esse cuidado, esse plano de cuidado, e, ao mesmo tempo, essa integralidade, né, nos diversos tipos de serviço de acordo com a necessidade do paciente. A instituição do assistente do cuidado, quer dizer, um navegador, alguém capaz de auxiliar o paciente, né, na navegação desse cuidado por toda a rede, né, e que possa lhe tirar dúvidas também. Muito importante é o monitoramento dos resultados por indicadores. É preciso ter indicadores para que você conheça efetivamente, né, o resultado do que está sendo feito. A indução e estabelecimento de estruturas de cuidados paliativos e suporte, tratamento de suporte, além do debate sobre a morte e humanização no fim da vida. Essa discussão de cuidados paliativos ela é de suma importância, né? Isso não pode ser confundido por estar fora, né, do cuidado, mas ela tem que ser, ela é muito bem organizada a definição do cuidado paliativo, qual é o processo, não é estar fora de cuidados e de um plano terapêutico, pelo contrário, né, é a melhor forma que você tem de trazer essa discussão com a humanização no final da vida. A proposição de modelos diferenciados de remuneração, né, que possam dar suporte a essa lógica do cuidado, capacitação e treinamento dos profissionais na área da saúde, debate sobre registros de tumores na saúde suplementar, né, visando o melhor planejamento e monitoramento dessas políticas na área de saúde, Então, a base conceitual do projeto Oncorrede, né, você tem a informações corretas, com uma linguagem acessível no prontuário, o registro de saúde que facilite a continuidade, quer dizer, é um registro que aponta, né, por onde esse paciente também está caminhando, o que ele necessita, e no momento em que ele precisar de um cuidado, você tem um resumo, né, dessas necessidades e a melhor forma de você dar continuidade ao cuidado. Laudos integrados de exames, né, para melhorar o direcionamento no momento do diagnóstico, isso é muito importante. O projeto ele visa você trazer esses laudos, né, para dentro do sistema. A busca ativa não só, né, no momento de fazer esse resultado, como eu falei, trazer para o resultado, mas trazer também quando você tem um resultado positivo, né, que ele venha logo para o tratamento. No tratamento, quanto mais rápido, né, melhor seria o resultado. Então, em tempo oportuno, né, diminuir, né, a gente vê muito que às vezes tem um tempo mais longínquo entre o diagnóstico e o início do tratamento. Então, é importante reduzir esse tempo, né? Quanto menor, melhor. Instituir, né, o gestor do cuidado, que vai fazer essa coordenação, né, do paciente, né, do beneficiário por toda a rede.
e a indução de cuidado multiprofissional e de estrutura de cuidado paliativo e cuidados ao fim da vida. Participação em comitês sobre os registros de dados de câncer no Brasil e também, né, o projeto prevê o acompanhamento de projetos pilotos, né, na área da saúde suplementar, na oncologia. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Aqui eu só vou trazer para vocês, eu falei sobre o monitoramento, então aqui eu trago para vocês alguns indicadores que fazem parte desse projeto, né, que eles trazem, então, esses resultados que você vai acompanhando todo esse processo. Então, percentual de pacientes em consulta com oncologista clínico, a disponibilização por parte da operadora de apoio multiprofissional naquela unidade de atendimento, o percentual de mulheres entre 50 e 69 anos que realizaram a mamografia naquele período. E aqui a gente sempre traz os protocolos e diretrizes, né, com evidência científica, né, o que já é preconizado. Percentual de pacientes entre 50 e 75 anos que realizaram avaliação para câncer do colo retal, né, dentro do período determinado também. O tempo médio, como eu havia falado, entre o diagnóstico e o tratamento, ele é muito importante. Quando a gente fala da questão dos cuidados paliativos, da organização do cuidado, de conhecer a necessidade do paciente, está aqui, né? Esse é um indicador, né? Quando o paciente ele faz, por exemplo, a quimioterapia sistêmica nos últimos 14 dias de vida, né? Então, esse é um indicador importante para avaliar, né, o planejamento, o plano de cuidado, a organização do cuidado desse paciente. Percentual de pacientes em tratamento com laudos anatomopatológicos e citopatológicos, incluindo estudos, né, de imunohistoquímica e de patologia molecular, complementos. E a sobrevida global em 12 meses. Então, esses são alguns indicadores, né, que foram utilizados nesse projeto Oncorrede, que ele teve uma primeira fase de abril de 2017 a abril de 2018, né? E após a análise dessa primeira fase, ficou evidente que era necessário pensar numa segunda fase, tá? Então, ao final, chegou-se uma série de experiências inovadoras e que elas trouxeram a importância, né, de todo mundo olhar para a integralidade do cuidado, né? E aí a importância, né, e aí os resultados, o aumento do percentual de pacientes com laudo completo, né, com documentos de diagnóstico, né, participando ali dos documentos desse paciente, o aumento de beneficiários que realizaram exames de avaliação para câncer coloretal, que é um tipo de câncer, né, que tem maior incidência no país, a redução do número de dias entre o diagnóstico anatomopatológico e o início do tratamento. Aqui desse universo nós tivemos então 41 instituições que participaram, 15 enviaram dados para este indicador por pelo menos 6 meses, né? Então, aqui a gente apresenta que o percentual de pacientes com laudo completo aumentou de 81,3% para 94,3% no período em que foi analisado. Aqui, nesse gráfico, né, ele apresenta o percentual de beneficiários que realizaram exames de rastreamento para câncer coloretal. E aí teve uma variação de 3,61% para 5,05%. E aqui, né, quando pensa-se em o tempo médio, né, em dias entre o exame, né, o diagnóstico anatomopatológico e o início do tratamento, houve uma redução nesses projetos que foram de 18, que nos encaminharam a informação desse indicador, que diminuiu de 42 dias para 37 dias. Então, a análise qualitativa dos principais resultados e desafios, né, traz para a gente que é muito importante investir
né, é fundamental, a navegação do cuidado, né, ações para o diagnóstico e a detecção precoce do câncer. A gente vê como está aumentando, né, a população brasileira ela tem envelhecido, né, então o envelhecimento da população também tem um impacto, né, no aumento do câncer e o quanto, né, nós temos que também, eu acho que investir, né, em ações de prevenção, na educação, na promoção da saúde, mas no diagnóstico precoce, né, no tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento. Melhorar, né, a questão das informações, não só o aperfeiçoamento e a padronização dessas informações, o que a gente está colhendo, de que forma estamos colhendo, para apontar para os nossos resultados, né? Para que essas informações cada vez mais fiquem mais fidedignas, mais lapidadas. A atuação cooperativa entre os prestadores, porque nós temos as operadoras de planos de saúde, né, que têm os seus prestadores de serviço, sejam os laboratórios, sejam os hospitais, né, os profissionais de saúde. Então, a atuação cooperativa nesses diversos atores que estão envolvidos, né, no compartilhamento, né, desses exames, né, e na organização deles para que você possa ter um diagnóstico mais rápido e mais preciso. A consolidação de uma equipe multiprofissional, um plano de ação para a captação de possíveis pacientes. Um exemplo que eu gostaria de trazer aqui, uma operadora de plano de saúde, por exemplo, ela tem os beneficiários dela, ela conhece a faixa etária, né, que é onde tem maior concentração, menor concentração, o sexo. Então, a partir do conhecimento, né, não só sociodemográfico desses pacientes, ela também pode fazer, né, uma avaliação de dados epidemiológicos, mas pela faixa etária, ela consegue verificar, por exemplo, mulheres que estão na faixa etária de fazer a mamografia ou o exame Papa Nicolau e não fizeram. Então, você faz uma captação, né, de acordo com protocolos já existentes, trazendo essas pessoas para se definir um diagnóstico precoce, tá? E tudo isso articulado com a rede assistencial, né, buscando a integralidade da atenção, né, direcionada a esse paciente. A agência, em 2018, ela instituiu o programa de certificação de boas práticas em atenção à saúde, né? E esse programa de certificação, né, de boas práticas, ele é um processo voluntário, né? Que a operadora ela pode se voluntariar a poder participar. E tem linhas de cuidado específicas que uma operadora, né, ela pode estar realizando e junto às acreditadoras, né? A ANS, ela então vai criar a certificação de boas práticas em oncologia. Esse é um processo, como eu falei, o OncoRede é a primeira fase do projeto da oncologia. A segunda fase, que estamos trabalhando nela, é a certificação de boas práticas em oncologia voltada nos moldes das boas práticas em atenção à saúde de operadoras de planos privados de assistência à saúde. Aqui, para vocês terem uma ideia, então, a gente tem a certificação de boas práticas, né? Que a certificação em APS, ela já existe. Nós temos a certificação do parto adequado, que está em consulta pública, e estamos caminhando, estamos na construção da certificação em atenção oncológica, inclusive já estamos fazendo, já tem um esboço do manual orientador dessa certificação de atenção oncológica. E existe um comitê, né, consultivo na certificação de boas práticas em oncologia. Esse comitê ele é organizado pela agência, porém ele tem uma composição, né, de instituições de referência, né, nacional no tratamento do câncer, que a agência fez o convite para que pudessem participar desse projeto
tão importante na saúde suplementar e na saúde do país, né? E a ideia, a proposta é estabelecer, então, juntos, requisitos e itens de verificação, né? Então, esses itens eles vão ser verificados, por exemplo, um dos itens, a gente pode pegar acesso e ele vai se esmiuçando, então, né? Em requisitos, aqui, ó, a gente tem, ó, indução da melhoria do acesso, da qualidade, da experiência, né? Então, vão sendo definidos esses requisitos, os itens de verificação. Se o requisito, ele foi cumprido, né? E a entidade acreditadora, reconhecida pela agência, pode, a partir desses requisitos, né, fazer a avaliação do projeto apresentado, tá? Então, há um pacto, né, na parte da oncologia com esse comitê consultivo, né? E uma coisa importante também é assim, o que foi observado, né, durante esse processo, né? Com os pacientes, no cuidado, né, voltado para os pacientes em oncologia, a dificuldade, né, de atingir uma boa qualidade do diagnóstico. Então, vem o estímulo ao diagnóstico precoce, a integração entre a biópsia, né, o resultado desse exame, seja da imagem, isso é importante, né? A ausência de informações abrangentes integradas sobre o paciente. O paciente, ele é muito além, né, do que um tumor só, né? Ele está com câncer em algum lugar, né? Mas ele é muito mais do que isso. Quem é esse paciente? Quais são os seus riscos? Né? Quais são as suas doenças e lesões que ele tem também no sentido de suas comorbidades? Quem são esses pacientes? Quem são esses indivíduos? E isso auxilia muito no cuidado integrado, né? A fragmentação das intervenções mais relevantes, então é preciso ter um plano de cuidado onde una a químio, a rádio, cirurgia, se necessário for, né? Mas tudo isso integrado à coordenação do cuidado, desde da captação desse beneficiário, do diagnóstico, né? A organização desse cuidado. Foi observado também essa ausência, né, do cuidado prestado. Às vezes, o paciente passa por vários prestadores de serviço. Então, um fez a mamografia, o outro fez o Papa Nicolau, e quem é que reúne essas informações todas, né, coordena esse cuidado? Isso é muito importante, né, na melhoria do resultado, na melhoria do cuidado desse paciente. E a agência, no dia 28 de maio, muito preocupada com a questão da Covid, e fez uma webinar, né, uma reunião virtual com alguns especialistas da área da oncologia, aberto para pacientes e familiares, né, portadores de algum câncer, de algum, enfim, ou que estivesse fazendo o tratamento, ou que já tivesse feito o diagnóstico, ou com algum sinal e sintoma, enfim, porque as pessoas não estavam indo, né, para o atendimento, eles estavam com medo. Há relatos de pessoas que estavam abandonando seu tratamento, a quimioterapia, porque vai baixar a imunidade. Então, todo o propósito desse evento, né, foi estabelecer esclarecimentos, né, sobre a atenção, né, sobre assistência oncológica nesse momento de pandemia, trazendo informações, né, da importância de uma assistência segura e qualificada, a importância para a própria operadora e para os próprios serviços e profissionais de saúde, não só para se preservarem, né, mas também de poder atender o paciente, esse navegador que falamos, o coordenador do cuidado, falando assim, não, olha, você tem que continuar seu tratamento. Não, olha, de acordo com o seu tratamento, podemos substituir um tratamento X pelo um tratamento Y, mas não o abandono, né? O paciente, ele tem que estar no radar do coordenador do cuidado, né, para que ele tenha melhor cuidado e melhores resultados em saúde.
Para maiores informações sobre o projeto Oncorrede, né, esse manual aqui, ele está disponível nesse endereço, no portal da agência, que vocês podem acessar a qualquer momento. Muito obrigada. Muito obrigado, Kátia, uma apresentação bastante rica e completa. Para a gente continuar aqui o nosso painel, eu vou pedir agora a palavra a Paula Jones, diretora-geral da ACT. A palavra é sua, Paula. Boa tarde a todos e todas, né? Mais uma vez agradeço aqui o convite. Sempre é um prazer participar desse debate, né? Eu estava aqui acompanhando as duas apresentações anteriores à minha e trazendo agora uma das perguntas, né, da discussão aqui da proposta do painel, né? Se a promoção da saúde é custo ou investimento. Eu vou trazer agora a perspectiva da promoção da saúde, acho que foi muito importante, né? Primeiro da atenção primária, quer dizer, quanto antes aí no ciclo aí do cuidado, né? Da atenção, quanto antes você fizer o diagnóstico, mais barato fica. E agora eu vou dar um passo antes, né? Do prévio ao diagnóstico, que é relativo principalmente aos fatores de risco, né? Para as doenças crônicas não transmissíveis, inclusive o câncer, né, e as outras grandes, né, as doenças que acometem boa parte da população e que as doenças crônicas hoje são responsáveis por 72% das mortes no Brasil, né. Eu sou diretora da CT Promoção da Saúde. A gente trabalha com a perspectiva de que são os ambientes saudáveis que ajudam a promover as escolhas saudáveis. A gente precisa ter precisa cuidar do ambiente, é nessa ótica que a gente trabalha. E a CT é uma ONG que coordena uma rede, a rede ACT de promoção da saúde, também é uma das organizações que compõem a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, e fazemos incidência, né, por políticas públicas que justamente criem esses ambientes mais saudáveis, né, sempre nessa ótica de que a gente... principalmente quando a gente fala, né, desses custos enormes assim, do tratamento, cuidado dos pacientes com câncer, o quanto mais a gente puder evitar, e a gente está falando aqui de doenças evitáveis, melhor para todo mundo, inclusive, né, também a questão do custo, né? A gente trabalha com a promoção da saúde a partir de quatro eixos em relação aos 4 principais fatores de risco, e a gente fala de 4 políticas, 4 áreas, né, de políticas regulatórias que elas podem ser adotadas para todos os fatores de risco. Eu trouxe aqui um exemplo, né? Por exemplo, né, as principais áreas que a gente atua na questão do controle do tabagismo e da alimentação inadequada, e a gente costuma falar em 4 categorias de políticas públicas que tratam de tributação, que é aplicável, né, a todos esses casos, a regulação da propaganda e marketing, né, a gente deveria ter uma regulação mais forte de que coisas que são nocivas à saúde não deveriam ser propagandeadas. No caso do cigarro a gente já avançou muito, mas eu acho que no caso do álcool a gente tem, por exemplo, um desafio gigantesco com relação à publicidade de cerveja, que ela foi, né, isentada de uma lei que existe, né, como se cerveja não fosse álcool. E no caso aí dos alimentos ultraprocessados, das bebidas adoçadas, a gente vê um abuso, né, da publicidade direcionada para as crianças, quer dizer, a gente precisa regular esse ambiente. O mesmo vale para a informação, para que a gente possa fazer escolhas saudáveis, a gente precisa ter informações adequadas, né, sobre os produtos os produtos de consumo que estão disponíveis. Então, no caso do cigarro, a gente, né, trabalha existe até um projeto de lei tramitando, inspirado aí também em outras experiências internacionais, que são para embalagens padronizadas de cigarro, ou seja, cigarros não são produtos que não deveriam ter nenhum tipo de apelo comercial, de marca. E a gente tem uma discussão muito forte no Brasil acontecendo em relação à rotulagem nutricional frontal para aqueles produtos categoria de produtos ultraprocessados, né, que tem vários nutrientes críticos em excesso e que isso tem que ser informado de forma muito clara no rótulo. Isso está sendo discutido na Anvisa e a gente espera que seja adotada uma resolução com base nas melhores evidências científicas disponíveis hoje sobre esse assunto e também nas experiências internacionais.
E no que diz respeito ao ambiente, a gente está falando de ambiente livre de tabaco, né, no caso do cigarro, e a gente também está falando de ambientes escolares e outros ambientes aí institucionais, quando a gente fala no campo da alimentação. E no caso do álcool, a gente também pode falar em pontos de venda, enfim, disponibilidade de acesso de produto. Ou seja, para todos esses fatores, principais fatores de risco, a gente pode fazer muita coisa para que a gente crie um ambiente melhor para melhores escolhas. Só que no Brasil, aí vou falar um pouco mais especificamente da questão da tributação, né, que assim, o que custa caro para a saúde, literalmente, né, o que tem um impacto muito forte na saúde, tem que ser tributado de uma forma diferenciada, né? A gente tem no caso do cigarro, acho que isso já está muito enraizado na compreensão das pessoas, que precisa ser fortemente tributado, mas assim, isso ainda não é realidade para, por exemplo, as bebidas adoçadas. E a gente tem uma situação tributária no Brasil, acho muito importante trazer essa discussão para o momento atual, porque a gente está discutindo reforma tributária. A gente tem, assim, distorções no nosso sistema tributário, além dele ser absolutamente injusto do ponto de vista da desigualdade social, que ele acaba ampliando as desigualdades, que já são uma característica muito forte do Brasil. Existem distorções de benefícios fiscais ou privilégios fiscais a setores que jamais deveriam receber nenhum tipo de benefício, porque eles têm um impacto muito grande na saúde, né? Eu coloquei a imagem da jabuticaba propositadamente, porque é uma jabuticaba brasileira, eu diria, que hoje no Brasil a gente subsidia a produção de refrigerantes através da Zona Franca de Manaus, né? O que é uma situação absolutamente inaceitável. A gente está falando de bilhões que poderiam ser reinvestidos em saúde, e que cada um de nós, tomando ou não tomando refrigerantes e bebidas adoçadas, a gente está contribuindo para que essas empresas lucrem mais, e no final elas acabam também não pagando o custo disso para a sociedade, né? Esse custo é compartilhado pela população como um todo, né? Isso eu estou dizendo para além, né, da questão de que, se a gente investir em promoção da saúde, a gente vai ter menos casos, ou seja, menos custos, né, na área da atenção. A gente ainda tem esse tipo de distorção que, para além disso, a gente ainda está subsidiando a produção de determinados produtos que deveriam ser desestimulados, né? Esse é o caso dessa Zona Franca de Manaus, né, que tem essa tributação favorecida. A gente tem muita informação a respeito, não vou entrar em detalhes aqui, mas é uma situação que já acontece há algumas décadas e que está vindo a público nos últimos anos, e a gente precisa realmente aproveitar essa discussão sobre a reforma tributária para corrigir essa situação. Eu vou trazer um outro exemplo aqui importante, né, porque se a gente for olhar para várias coisas que estão acontecendo, a gente vê que tem muito recurso que ele poderia estar sendo investido em saúde, né? No caso isso aqui é um caso do tabaco, em que as empresas têm que pagar uma taxa de registro de cada uma das suas marcas, e isso isso existe desde os primórdios da criação da Anvisa, essa taxa de registro para as marcas de cigarro. Só que o que as empresas fazem? Elas pagam essa taxa em juízo, ou seja, a gente tem bilhões aí que são pagos em juízo para a Anvisa e que não pode ser disponibilizado para a saúde, que eu acho que é outro caso emblemático, né, que a gente deveria ter ciência, e que para liberar, que, enfim, né, inclusive a gente está falando de empresas que se dizem boas cidadãs corporativas, que querem contribuir, e elas sequer pagam sua taxa sem contestar judicialmente, né? Isso é mais um exemplo. Eu trouxe aqui, gente, 2 exemplos assim, que são a ponta de um iceberg de muitos outros que acontecem nessa área desses produtos nocivos à saúde, né? De uma resistência dessas corporações em pagar os seus impostos, o que elas deveriam pagar de impostos, e no final das contas a conta não fecha, né? O outro exemplo é que, no caso do cigarro, a gente tem um déficit de pelo menos 44 bilhões. A gente tem uma campanha também, que é a conta do cigarro, que no final das contas, né, foi uma campanha também estrelada pelo Dr. Drauzio Varella,
no final das contas, a gente fica novamente como cidadão no prejuízo, porque são bilhões dos custos que esse produto causa no sistema de saúde como um todo, e que não são cobertos pelo que é arrecadado de impostos. Isso é mais uma dessas distorções que precisam ser corrigidas. Felizmente, há uma tentativa da própria AGU para ressarcimento desses custos, né, para os cofres públicos, e espero que essa ação prospere, porque é muito importante, né, a gente tentar fazer com que quem causa o dano pague a conta no final das contas. Então, a gente, né, nesse quesito específico da tributação, né, a gente trabalha com a lógica de que são produtos que fazem mal para a saúde, eles precisam ter mais impostos. Aqui a gente está falando, né, das bebidas ultraprocessadas, dos alimentos ultraprocessados de uma forma geral. A gente está falando dos agrotóxicos, que têm um impacto muito grande na saúde, e a gente pode ter um uso mais racional deles e não indiscriminado ou sem pagar impostos, né? Como é que você vai ter uma situação de concorrência, né, de uma produção de base mais limpa, né? Se você tem uma concorrência altamente desleal quando você tem uma categoria de produto que sequer paga imposto, né? Como é que você vai usar outras possibilidades aí de manejo numa agricultura mais sustentável? Esse é um tema muito importante também agora, que a gente tem tido uma série de reveses no Brasil em termos de liberação nos últimos tempos. A gente está com uma campanha no ar, né, que eu aproveito aqui a oportunidade para divulgar, que é a campanha Tributo Saudável, que, né, se a gente sabe que faz mal para a saúde, a gente precisa ter mais imposto. Enfim, tem uma série de imagens lá, né, eu convido todos a conhecerem a campanha, a compartilhar, a participarem. Tem a página web, que é tributosaudável.org.br, que a gente está com uma petição sobre também você inserir as bebidas adoçadas no escopo dos produtos que devem ser tributados de forma diferenciada, não só o tabaco e o álcool. Essa campanha aqui, eu vou passar esse vídeo aqui, que é 30 segundos, para compartilhar com vocês. Qual o verdadeiro sabor dos refrigerantes? Para provar, fizemos um teste cego. Sou perfeito para fazer esse teste, porque bebo refrigerante desde criança. Eu não sabia que refrigerante tem tanto açúcar, e a diabetes tipo 2 foi me deixando cego. Se faz mal para a saúde, tem que ter mais imposto. Acesse tributosaudável.org.br e apoie. Bom, então a gente está com essa campanha no ar, né? Convidamos todos a conhecer e a participar. E temos agora, né, foi lançado agora, dia 23, um estudo que a gente encomendou com relação, porque muitas vezes um dos questionamentos que a gente recebe quando a gente discute as políticas de tributação para esses produtos, né, tabaco, álcool e bebidas açucaradas, é que assim, mas assim, isso pode até ser uma medida boa para a saúde, mas vai ter sérios impactos, né, na economia. Isso é um mito, né, que a gente já tem com base em todas as evidências disponíveis, seja na situação do Brasil ou na experiência internacional, dados inclusive do Banco Mundial, que se a gente existe aí um trabalho muito importante de uma força-tarefa da política fiscal de saúde, que se a gente, especialistas do mundo inteiro, endossado pelo próprio Banco Mundial, se a gente adotasse impostos para esses produtos, né, porque tem uma série de externalidades negativas, isso traria ganhos assim, de trilhões de arrecadação para a sociedade que poderiam ser reinvestidos em saúde, né, que eu acho que é o nosso cenário ideal. E aí aproveito aqui para divulgar esse relatório que a gente encomendou para a FIP, especificamente tratando da tributação de bebidas adoçadas, o que aconteceria no Brasil se a gente adotasse um tributo mais, aumentasse aí o tributo dessa categoria de produtos. E tem um simulador, né, que foi apresentado agora hoje, dia 23, num evento, seminário com valor econômico, né, com esse estudo da FIP, que
que mostra que se a gente aumentasse a alíquota de vinho, com 3 simulações, se a gente aumentar a alíquota a 20%, 35% ou 50%, que a gente teria um ganho, né, de arrecadação e o impacto positivo em relação à redução do consumo desses produtos. E se a gente investir isso em saúde, os ganhos, né, eles são ainda maiores. E que, no caso do Brasil, um nível ótimo de arrecadação seria um imposto de mais ou menos 47,6%, né, uma tributação adicional de 47,6%, que depois, a partir disso, né, nas discussões econômicas, você tem um ponto ótimo de arrecadação, que a partir disso o consumo diminui de tal maneira que a arrecadação diminui, e por outras questões, mas enfim, a gente tem muito espaço para aumentar o tributo das bebidas adoçadas no Brasil. A gente está muito contente com o resultado dessa simulação, porque é um elemento muito importante para a gente ter, até para rebater esses argumentos que vêm que é bom para a saúde, mas é ruim para a economia. Isso é um mito. Normalmente, quando você trabalha com a tributação desses produtos, temos ganhos tanto na área da saúde quanto da economia. E para já ir finalizando aqui, a gente tem um posicionamento em relação às discussões da reforma tributária, justamente sobre a tributação desses produtos, com várias referências relativas ao caso específico do tabaco e da alimentação, de bebidas adoçadas, porque reforçando, né, que isso seria uma ferramenta que está nas nossas mãos, está na mão dos decisores chaves, de que a gente poderia não só contribuir para a redução do consumo desses produtos, que no ponto de vista, né, da prevenção, da promoção da saúde, dos fatores de risco, do câncer, seria muito importante para a gente conseguir chegar em algum momento e reduzir o número de casos, né, porque a gente sabe que eles são crescentes, a gente precisa encontrar formas de reduzir, não existe outra forma que não seja lidando com os fatores de risco e criando aqueles ambientes, né, saudáveis para que as pessoas possam fazer escolhas mais saudáveis. Aqui eu faço um convite, né, para conhecerem as nossas campanhas, né, tanto o site da ctbr.org.br quanto o site da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, porque a gente realmente precisa da compreensão, do apoio da população como um todo para a gente avançar nessas políticas como um todo, porque a resistência é muito grande, porque, obviamente, você tem alguns setores da economia que lucram muito, esses setores, a gente está falando de 3 grandes conglomerados de indústrias que lucram bastante com a venda desses produtos, né? E, obviamente, tem uma resistência que eu diria que é natural com relação a qualquer política que possa vir a reduzir a venda desses produtos, né? Então, assim, convido e peço que todos se engajem conosco na luta, principalmente as organizações aí de pacientes, né? Porque eu acho que não só são medidas importantes para a gente melhorar, né, os ambientes, assim, e fortalecer a promoção da saúde, mas inclusive para quem está em tratamento oncológico, você lidar com esses fatores de risco melhora muito, né, o desfecho do tratamento, né? Então, a gente está falando aqui de medidas que beneficiam a população como um todo. Muito obrigada pela oportunidade, estamos aqui para as perguntas. Legal, muito obrigado mais uma vez pela sua palestra aqui. Antes de eu abrir para as perguntas, queria deixar alguns recados aqui, dizer que nos intervalos nos painéis aqui do Congresso Todos Juntos contra o Câncer, você pode visitar a área de patrocinadores, o TJCC Social e os desafios. E você pode, enfim, navegar na nossa plataforma, fazer networking e até concorrer a prêmios. E deixar mais um recado também, lembrando mais uma vez, comente a sua participação, faça os seus comentários no Twitter, no Facebook e use a nossa hashtag Movimento TJCC. Eu vou fazer a minha daqui a pouquinho. Bom, vou abrir aqui para as perguntas. Eu vou colocar primeiro uma pergunta geral que eu queria ouvir tanto da Kátia quanto da Paula. Uma questão muito importante, vocês duas colocaram a importância do acesso à informação por parte das pessoas, seja para ter hábitos mais saudáveis de alimentação, de prática de atividades físicas e também para as próprias operadoras, no caso aí da ANS, como a Kátia colocou, não só para que os
beneficiários tenham acesso a uma informação compreensível, com linguagem mais acessível, mas que as próprias operadoras também tenham acesso a informações. Queria ouvir de vocês duas, e vou começar primeiro pela Paula, depois pela Kátia, inverter um pouquinho aqui a ordem. Como que no atual ambiente a gente fala tanto em informação e desinformação? Como é que vocês veem a importância da promoção de saúde justamente para levar informação de qualidade, confiável, baseada em evidências e evitar, quer dizer, que as pessoas tenham acesso a informações que às vezes são inverídicas, mentirosas? Queria começar com você, Paula. Bom, esse é um debate muito importante, né, Yuri, Kátia, porque a gente está vivendo aí num momento aí da nossa história, né, que assim existe uma proliferação de falsas mensagens, falsas informações, né, as chamadas fake news também, e lembrando que a gente vive num ambiente em que a publicidade, o marketing desses produtos, né, porque existe uma simetria de poder grande entre, assim, existem produtos no mercado que eles têm uma lucratividade enorme, eles causam um dano à saúde enorme, e que a dificuldade de regular esses produtos, regular a publicidade desses produtos, ela passa, né, passa muito pelo poder econômico dessas corporações. Vou dar um exemplo em relação à questão específica da alimentação, né? O que a gente tem são muitas falsas soluções sendo prometidas, né? Quando todas as evidências demonstram que o mais importante é a gente voltar à nossa alimentação no sentido da que a gente chama de comida de verdade, né? O nosso arroz com feijão, com legumes, verduras, enfim, uma alimentação baseada em alimentos in naturas, né? Como propõe, como está aí recomendado pelo nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, que inclusive é uma referência mundial muito importante, altamente reconhecido. A gente precisa, né? Só que a gente vive num ambiente em que a gente é bombardeado com marketing enganoso em relação a uma série de produtos aí que eles prometem ser saudáveis e na verdade não são. Eles têm vários nutrientes críticos embutidos neles, né? Que chama natural, você tem uma rotulagem enganosa, que é integral, que é natural, que é isso. E quando você vai olhar a composição real daquele produto, não é bem assim. Além de que é por isso que hoje existe um corpo de evidências cada vez mais forte, né, que reforça a categorização nova que é adotada no Brasil, de que o grau de processamento desses alimentos ultraprocessados, ele fala muito sobre o impacto disso na nossa saúde, né? Então, você já tem estudos populacionais de que quanto maior o percentual de consumos ultraprocessados consumido por uma população, piores os indicadores das doenças crônicas não transmissíveis, né? E isso tem sido demonstrado em vários países, inclusive agora, mais recentemente, através de revisões sistemáticas, com estudos clínicos também comprovando o impacto disso no nosso organismo, ou seja, a gente precisa filtrar muita informação, porque a comida de verdade ela não tem propaganda na TV, né? Não tem publicidade infantil, né? O que tem publicidade normalmente são produtos porcaria, né? De forma massiva. Então, acho que um ponto-chave é a questão da publicidade, e outro para a gente criar um ambiente em que a escolha boa seja a escolha mais fácil. No caso da obesidade infantil, por exemplo, é você cuidar do ambiente escolar, né, a qualidade da comida que é oferecida no caso das escolas públicas e no caso das escolas privadas, o que você tem disponibilizado na cantina. E como a gente não pode colocar essa responsabilidade exclusivamente nos pais quando você tem um ambiente que diz todo o contrário, né? Então você fica o pai e a mãe fazendo aquele papel de chato, isso não pode, aquilo não pode, e você tem propagandas altamente atraentes dizendo o contrário, né? Então a gente precisa mudar o ambiente para a gente conseguir melhorar os nossos indicadores, e a informação clara e verdadeira é fundamental para isso, mas não é uma coisa simples de ser feita, né? Mas eu acho que isso aqui é uma oportunidade da gente trazer essa discussão em público, né? Sem dúvida, obrigado, Paula. Kátia, eu queria que você falasse também um pouco disso e como que as operadoras, como que a própria ANS e, por meio das operadoras, como é que isso pode ser feito, ajudar a sociedade brasileira, os beneficiários das operadoras a terem acesso à informação de qualidade sobre saúde.
Tá. Você está me ouvindo? Estamos sim. Tá. Primeiro, assim, tudo que a Paula falou é de suma importância, né? Eu acho importante a gente trazer uma discussão, né, que promoção e prevenção, ela é uma política de Estado, né? Nós temos um exemplo da política antitabagismo no país, né? E os resultados ótimos que ela trouxe durante ao longo dos anos, aonde foi trabalhado o tema todos juntos, né? Isso eu acho muito importante, que cada um tem um papel, né, nesse enfrentamento. A questão da publicidade, ela tem que ser revista, né? Eu sei que tem um movimento da Anvisa, tinha um movimento do próprio Ministério, tinha um grupo, Comitê Gestor de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, né? Que era um grupo que tinha uma reunião periódica e que pensava nesse enfrentamento, nessas políticas, né? Então, o quanto isso é importante. E a informação, ela tem que se tornar palatável, na verdade, ela tem que ser compreensível, né? Então, até esse movimento da rotulagem, né, dos maços de cigarro, é exatamente isso. Um outro ponto que agrava muito a questão das doenças crônicas, nós sabemos sobre os determinantes sociais, né? Existem pessoas, existem lugares que não têm esse acesso. Por exemplo, ele vai ter acesso a um biscoitinho lá industrializado, ultraprocessado, mas não vai ter acesso a uma comida de verdade, né? Então, essas são questões para nós pensarmos, quer dizer, que temos que estar unidos, né? Tem todo o movimento a favor, e a gente sabe que a questão econômica, né, é importante investir em promoção e prevenção, isso tem um resultado no PIB, né? Isso tem um resultado na qualidade de vida das pessoas, isso tem nas mortes precoces das pessoas, né? Então, esse é um investimento que tem que ser e associado à coordenação do cuidado. Então, temos que ter ações de prevenção, ações de promoção. A promoção é trabalhar com educação também, né? E aí você me pergunta, o que a agência vem fazendo nesse sentido junto com as operadoras? Desde 2004, a agência faz um movimento buscando e estimulando as operadoras de saúde a investirem em programas de promoção e prevenção, né? Então, trazendo esses programas de promoção e prevenção para os seus beneficiários e associando esses programas na coordenação do cuidado. Então, mais ou menos 70% desses programas, existem programas, hoje, se não me falha a memória, de 47 milhões de beneficiários, mais ou menos, que a saúde suplementar tem, perto de 3 milhões e alguma coisa estão em programas que a agência tem informação, né? Mas é um movimento que tem que crescer muito mais, né? E o setor responsável pelo desenvolvimento de programas de promoção e prevenção na saúde suplementar está revisitando os normativos, a proposta, no sentido de trazer mais operadores e mais beneficiários para os programas de promoção e prevenção. Uhum. Tá? Então, existe esse movimento, como o próprio movimento de passar informações, de fazer... a agência já fez um trabalho falando sobre obesidade, fala sobre prevenção e saúde mental, fala sobre hipertensão, sobre diabetes, sobre câncer. Então, a agência produz informações que já existem, ela, né, reúne essas informações, divulga e solicita que as operadoras sejam as coordenadoras do cuidado, né? E o próprio movimento da atenção primária em saúde na agência tem com esse objetivo, né, de você integrar, né, a prevenção na coordenação do cuidado, na atenção primária.
Legal. Kátia, eu vou continuar contigo, fazer mais uma pergunta. Você falou desse movimento e trazer um pouco para o nosso contexto atual, ou seja, o momento que a gente está vivendo da pandemia, do coronavírus, as pessoas se comunicando mais à distância. Queria que você contasse um pouco qual foi o impacto da pandemia justamente nessa questão da prevenção e da promoção de saúde de outras doenças, que não, né, a Covid-19, e como que a ANS atuou e como que as operadoras atuaram, justamente para conseguir, para não perder todo esse esforço que você vinha falando aí desde 2004, continuar mantendo isso ativo. Então, nós sabemos, né, por relatos, que muitos beneficiários deixaram de sair de casa, deixaram de fazer suas consultas rotineiras, né? E deixaram, por exemplo, de fazer atividade física, ficaram mais em casa. Então, há relatos sobre isso, mas existem relatos também de operadoras, né, que passaram a implementar um monitoramento desses pacientes via celular, via aplicativo, na organização para tentar saber se essa pessoa estava indo ao seu tratamento, se não estava, como é que ela estava sendo acompanhada, e tem várias experiências nesse sentido, né? Então, assim, você me pergunta, a agência trabalhou com eventos webinar, né, fazendo a divulgação e chamando a população para participar dessas discussões. Foi regulamentada a telesaúde, né, a partir de um ok que foi dado pelo Conselho de Medicina, né? Então, a telesaúde também, então, ela entra para integrar, né, essas ferramentas na melhoria do cuidado. Então, diversas operadoras conseguiram monitorar e organizar. Então, por exemplo, você com Covid, você está com febre, o Ministério da Saúde também fez isso, né? Alguns links, então a informação, né, a informática, a tecnologia de comunicação, ela vem agregando valor, mas para essa coordenação do cuidado. Eu não sei se eu te respondi. Sim, o que né, você... Exatamente isso, esse monitoramento que as operadoras acabaram tendo que fazer, né, à distância, e imagino a gente espera que isso permaneça aí como um legado positivo. Paula, para pegar também esse contexto, para pegar... Não, eu só ia falar... Diga, Kátia. Pode ir. Não, eu só ia falar que é isso, assim, ela não é uma ferramenta sozinha, né? Você usou a palavra certa, ela vem para agregar, né, valor à gestão do cuidado, né, aos resultados em saúde. Maravilha, legal. Paula, para também te colocar aqui, te ouvir um pouco nesse contexto que a pandemia impôs a toda a sociedade, a gente viu, quer dizer, muita gente ficando em casa, comendo em casa. Tem gente que acabou aprendendo a cozinhar mais do que cozinhava, e aí digo por minha experiência, eu me dediquei mais ali à cozinha em casa, embora ainda continue, acabei trabalhando fora, enfim, pela minha atividade, mas muita gente também acabou consumindo, acabou tendo um consumo de muita, como você falou, muita besteira, muito produto ultraprocessado. Queria que você falasse um pouco disso, como que é a sua avaliação do que as pessoas puderam mudar para melhor ou acabaram tendo problemas para pior na questão da alimentação, e também acho que a Kátia tocou nesse ponto da atividade física e como resolver isso para esse mundo pós-pandemia. O que a gente pode deixar de legado de promoção de saúde nessas questões todas? Tá, bom, é uma pergunta difícil e ampla, né, Yuri? Mas, assim, acho que tem uma leitura mais otimista, né, e tem uma leitura aí que não é nem, assim, não vou dizer que eu estou falando aqui de uma meta-análise, né, das evidências publicadas sobre isso, mas você já tem bastante informação relativa, assim, ao agravamento, né, de algum dos fatores de risco, como, por exemplo, o caso do álcool. E você, assim, por exemplo, assim, até olhando para alguns dados, até no próprio mercado publicitário, né, foi um sucesso do ponto de vista comercial para as grandes indústrias de cerveja, o patrocínio das lives, né, isso, e a gente já tem também alguma evidência sobre, tem algumas inclusive sendo publicadas pela OPAS essa semana,
Você tem evidências de que o consumo do álcool, assim, em muitos casos aumentou, né? Isso significa um agravamento também de questões de saúde mental, porque eu acho que o confinamento também trouxe problema da saúde mental, assim, muita evidência, né? Um cansaço meio crônico de muita gente, enfim, né? Essa mudança de realidade abrupta, muita coisa online, muito exaustivo, enfim. Você tem, com relação ao cozinhar, você tem um lado bom, que aprender habilidades culinárias é super importante, muito bom que tanta gente tenha, né, assumido ali para começar a pilotar o fogão, isso é maravilhoso. E, por outro lado, você tem assim, esse consumo excessivo de porcarias aí, em muitos casos, né? Mesma coisa vale para o cigarro, que você tem, né, muito relato de pessoas, né, que para lidar com esse estresse do confinamento aumentaram o consumo. E também você tem outro lado de relatos que, pelo medo da Covid, pelo medo de que também é sabido, né, que se você é tabagista, há um agravamento, se você, por acaso, você, né, contrai a doença, há um agravamento, né, da doença. Então, muita gente teve uma motivação para parar de fumar e uma busca maior até por maneiras de parar de fumar, justamente pela situação da pandemia, né? Então, acho que, assim, em linhas gerais, eu acho que todos os casos aí, falando dos fatores de risco, atividade física, né? É a mesma coisa, né? Eu acho que agora, de um tempo para cá, começou a voltar assim, a permitir assim, fazer atividade física ao ar livre e tal. Isso é muito importante, assim, né? Eu acho que também houve um estímulo, assim, essa coisa de buscar a natureza, de estar ao ar livre, de se movimentar, mas uma realidade ali de estar confinada que é muito difícil, né? Assim, muita gente fazendo até coisa online, mas enfim, é claro que a realidade também é muito diferente dependendo da sua classe social. Quer dizer, no Brasil você tem um grau de complexidade muito grande assim nas nossas enormes desigualdades. Mas aí, pensando um pouco nisso tudo, né, assim, numa esperança pós-epidemia, eu acho que a gente tem que ter esperança, ou acho que a gente tem que fazer por onde para ter esperança, porque eu acho que, em linhas gerais, assim, pensando assim nas consequências da pandemia, eu acho que a fratura ficou exposta, né? Tudo que é a forma que a gente vem fazendo as coisas que não está funcionando, que tem tido um impacto gravíssimo na saúde, eu acho que todas essas situações elas viraram fraturas expostas, inclusive essa aproximação, né, entre as doenças infecciosas e as doenças crônicas, que elas não são assim tão isoladas, que existe assim essa conexão no sentido de que como uma potencializa ou agrava a outra, né? Eu acho que de alguma maneira aproximou essa conversa sobre saúde num espectro mais amplo. Eu acho que isso é bom, e da importância da gente pensar no modelo econômico, né, que privilegie modos de ser mais saudáveis e mais sustentáveis, né? Porque a gente, assim, existem uma série de análises olhando assim também para a nossa insustentabilidade dos nossos sistemas alimentares atuais. Isso está ligado diretamente à qualidade da alimentação, que por sua vez está aumentando os casos de obesidade, agravando quem tem, né, os casos de quem tem acaba contraindo a Covid. Enfim, você tem muitas variáveis ali que trouxeram elementos de uma discussão mais aprofundada. Que sociedade que a gente quer pós-pandemia? É voltar tudo ao que era antes, né? Vamos olhar para a questão ambiental, né? Como parar um pouquinho, como várias coisas assim começaram a entrar num processo de regeneração, né? De destruição do nosso próprio habitat. Ou seja, eu acho que a gente tem muitos elementos para fazer uma conversa de tentar mudar, né, algumas estruturas do que não está funcionando. Então, essa estrutura de você poder, por exemplo, lucrar com produto, ou lucrar uma quantidade absurda de produtos que estão matando as pessoas, a gente precisa mexer nessa estrutura de alguma forma, né? Acho que lá na ponta do consumidor, o que faz mal para a gente tem que ter embutido no preço todo o custo que ele causa para a sociedade e para a pessoa também, né? E a gente sabe que isso tem um impacto importante. Quer dizer, então, acho que várias situações, elas surgiram assim como uma oportunidade da gente debater que mundo que a gente quer pós-pandemia, que a gente nem sabe ao certo quando vai acabar, né? Mas eu acho que a gente não pode perder a esperança, mas tampouco o senso da realidade. Exatamente. Paula, agradeço tua resposta. Já aproveito aqui para dizer que, infelizmente, o nosso tempo acabou, mas agradeço bastante a participação da Paula Jones, diretora-geral da ACT,
da Kátia Aldi Cursi, coordenadora de indução da qualidade setorial da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. E agradeço também a Olívia Luciana de Medeiros, que é coordenadora geral de prevenção de doenças crônicas e controle do tabagismo do Ministério da Saúde. Infelizmente, ela não pôde ficar até o fim do nosso painel, mas a gente agradece a apresentação dela. Agradeço mais uma vez vocês duas. Agradeço você que acompanhou a gente aqui neste painel. Relembrando que o nosso próximo painel vai ter início às 19 horas. Eu sou Yuri Pita, me despeço aqui e vou pegar carona nas palavras da Paula Jones. A pandemia é difícil, sem dúvida alguma, para todos nós, mas é também um momento de aproveitar para refletir sobre algumas coisas e fica a resposta para a nossa abertura aqui, nosso tema do painel. Promoção de saúde é sim investimento e é importante que todos nós, não só o poder público, mas nós individualmente também façamos a nossa parte. Esse é o 7º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Participe, comente nas redes sociais, #MovimentoTJCC. Um abraço, até a próxima. Tchau.